e vamos começar a nossa aula. Como toda aula eu falo, né? Minha disciplina é Geografia Física e eu sou o Everton. Nossa aula de hoje vai ser sobre relevos e solos do Brasil e do mundo. A gente vai ver a formação, a origem, né, desses solos e relevos. A gente vai ver, a erosão. Provavelmente nessa aula não vai dar tempo da gente ver tudo, porque é uma aula bem extensa e um pouco chata. Tem poucas imagens e muito conteúdo. Então, eu acho que eu vou dividir ela em duas, mas vamos ver de acordo com o andamento da nossa aula. Mas não é que ela é chata, né? Ela é importante, sim, para a gente ter um bom conhecimento dos solos, principalmente se alguém tem o objetivo de fazer alguma área agrícola, né? Engenharia agrícola, agronomia. Então, ela é muito importante, mas acaba sendo um pouco de conteúdo demais, principalmente nesse horário que é o nosso, né? Mas vamos matar mais essa matéria. Então, primeiramente, a gente vai falar dos relevos, que no Brasil nós possuímos três relevos. São os três relevos principais: planalto, planície e depressão. Primeiro, nós vamos falar do planalto, que são superfícies irregulares, elevadas, e o processo de erosão é muito maior que o de sedimentação. Então, vocês sabem o que é erosão? Erosão é o desgaste do solo. A gente já viu isso na aula passada, nos processos de formação do solo, né? Se vocês lembram dos processos exógenos, a gente viu que nós temos os processos químicos, físicos e biológicos. Os físicos sendo a temperatura, químico a água, e os biológicos pela ação das raízes das plantas, né? Então, a erosão é justamente esses processos exógenos de formação do relevo. E nos planaltos, geralmente a erosão é um processo mais importante do que da sedimentação. Se vocês lembram também das aulas passadas, que nós vimos as rochas sedimentares, a sedimentação é quando tem transporte de minerais de um lado para o outro, de uma área, né, para outra. Esses sedimentos, essa erosão vai gerar sedimentos, mas esses sedimentos vão ser depositados nas planícies e depressões, que a gente vai ver mais para frente. Os planaltos podem ser de três tipos. Eles podem ser cristalinos, compostos por rochas cristalinas, que são ígneas e metamórficas. Se vocês lembram das nossas aulas passadas, as rochas ígneas são aquelas magmáticas, né? Que provêm diretamente do magma, podem ser intrínsecas ou extrínsecas, de acordo com de onde que elas são consolidadas. E metamórfica, que pela temperatura e pressão elas se transformam em outras rochas, certo? Então, são formadas por rochas cristalinas e os terrenos são antigos, desgatados pela erosão. Pelo menos no Brasil, foram formados no período terciário e quaternário, né, os planaltos brasileiros, e foram, ou seja, muito antigos, né, milhões e milhões de anos, e vêm sendo desgastados desde então. Até hoje estão sendo desgastados, mas é um processo bem lento, né? Por isso que as formas são mais arredondadas, não são picos como se fossem montanhas, né? São apenas serras em relevos mais arredondados. Isso pelo desgaste da erosão. Podem ser também os planaltos sedimentares, que são áreas de rochas sedimentares que eram baixas, mas foram elevadas pela crosta ou tornaram-se elevadas com tração e erosão adjacente. Então, foi juntando muitos sedimentos e acabou que próximo ali tem uma região de depressão, uma região que tem um relevo mais baixo, certo? E também temos os planaltos basálticos, que é o acúmulo frequente de derramamentos basálticos, que a gente já viu nas aulas passadas, não sei se vocês lembram, espero que lembrem-se do solo, né, da terra roxa que temos entre São Paulo e Paraná, que foi formado pelo derramamento basáltico. Nós temos esses tipos de planaltos no Brasil. Agora sobre as planícies. Aqui, nessa imagem de início aqui, nós temos o exemplo de um planalto também, olha. Tá vendo que ele é bem irregular, bem alto. Aqui também temos um exemplo de planalto, uma imagem que ficou meio pequena porque não tinha espaço. E agora vamos falar sobre as planícies. São planas e rebaixadas, e o processo de sedimentação é maior que o de erosão. Se vocês lembram,
que eu acabei de falar, a erosão vai acontecer nas regiões mais altas e essa erosão vai gerar sedimentos que vão sendo transportados pela chuva, por exemplo, para as planícies e depressões. Então, as planícies têm muitos sedimentos de outras regiões. As planícies acontecem principalmente em regiões próximas à água. Então, nós vamos ter as planícies costeiras, fluviais e lacustres, que são relacionadas à água, e também as planícies continentais, que não têm relação com a água. Mas as costeiras vão ser próximas ao litoral, no litoral, ao nível do mar, né? As continentais vão ser nos interiores dos continentes. As fluviais, formadas por depósitos fluviais, ou seja, depósitos de rios, e as lacustres, formadas por lagos. No Brasil, nós temos as costeiras, fluviais, lacustres. Também temos, além dos planaltos e planícies, as depressões, mas não estou conseguindo passar o slide. As depressões, que são áreas de relevo abaixo do nível de altitude comparado a algum lugar. Então, vai ser dois tipos, dependendo desse lugar que você vai comparar. Se você estiver comparando com um planalto, por exemplo, e essas depressões estiverem acima do nível do mar, elas vão ser depressões relativas. Então, eu vou dar um exemplo. Um planalto com uma serra com 800 metros de altitude. E vai ter uma região ao lado que vai ter 200, 100 metros de altitude. Essa região é uma depressão em relação àquele planalto de 800, mas ainda assim está acima do nível do mar. Essa é uma relação relativa, porque ela está relativa a um planalto. Nós também vamos ter depressões absolutas, que são realmente abaixo do nível do mar. No Brasil, esse tipo de depressão não existe. Depressões relativas são comuns aqui no nosso país, mas depressões absolutas não vão estar presentes no nosso território. Um exemplo de depressão absoluta seria nos Países Baixos. Se vocês lembram também quando a gente falou sobre os movimentos da crosta, né? A gente falou que lá está acontecendo um movimento horizontal, movimento vertical, desculpa, para baixo. Então tá reduzindo, né, abaixo do nível do mar nos Países Baixos. Agora, especificamente do relevo brasileiro. Ele foi, como eu falei, esculpido durante os períodos terciários e quaternários por fatores exógenos e ainda não acabou sua ação, né? Então está constantemente sendo mudado pelos fatores exógenos e até endógenos, né? Só que menos frequentemente. Esses fatores não acabaram, eles ainda estão acontecendo, só que é um processo bem lento. Então, o Brasil apresenta um relevo modesto. O que significa? Um relevo que não tem altitudes muito elevadas. A gente pode pensar que, como a gente vive em Minas Gerais, né, uma região cheia de serras, mesmo assim, não é considerado um relevo muito elevado. O relevo elevado seria acima de 3.000 metros de altitude. No Brasil, isso não ocorre em lugar nenhum. Nem o pico mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina no norte de Roraima, tem 2.900 e poucos metros, mas não chegamos a 3.000 metros em qualquer ponto do território brasileiro. Então, é um relevo modesto, porque não existem dobramentos modernos. Dobramentos modernos, se vocês lembram, são montanhas, né? Lugares próximos a encontro de placas, que as placas vão se chocar e fazer as montanhas. No Brasil isso não acontece, nós estamos bem no meio da placa sul-americana. Além disso, o relevo do Brasil é alvo de intensa ação erosiva e pelo clima. Que nem eu falei, né, a questão da água, variações de temperatura, que são os fatores físicos e químicos e biológicos. O relevo brasileiro foi classificado por três principais geógrafos, nós vamos aprender hoje. Primeiro nós temos o Haroldo Azevedo, que há muito tempo atrás ele criou a primeira visão geral do território brasileiro em relação ao relevo. Primeira classificação. Para ele existiam apenas dois tipos de relevo, os planaltos e as planícies. Ele classificou planícies como sendo até 100 metros de altitude e os planaltos acima de 100 metros de altitude. Então, nessa definição dele, nós tínhamos as planícies amazônica do Pantanal e da litorânea. Essas planícies, ou seja, são até 100 metros de altitude. E nós também tínhamos os planaltos acima de 100 metros, que nós tínhamos os planaltos das Guianas, lá no norte, extremo norte do país, Planalto Central, Planalto Atlântico e Planalto Meridional.
Se vocês lembram do que significa meridional, é sul, né? Nós vimos na primeira aula. Se vocês não puderam ver alguma aula que já passou, a gente está tendo muitas conexões com as aulas passadas, né? Então, se vocês quiserem rever também, para lembrar, tem todos no nosso canal do YouTube, do Cursinho, e eu também mando o link sempre no grupo. O segundo geógrafo importante que fez uma definição geral do relevo brasileiro, um pouco mais tarde que o Haroldo Azevedo, foi o Aziz Nassib Absaber. Ele fez com base na geomorfologia, né, com a formação morfológica da terra, do relevo dessas regiões. Ainda assim, apenas dois tipos de relevo, as planícies e planaltos. Então, nós tínhamos o Planalto das Guianas, as planícies e terras baixas amazônicas, o Planalto do Maranhão, Piauí, o Planalto Nordestino, o Planalto Central, as planícies e terras baixas costeiras, serras e planaltos do leste e sudeste, Planalto Meridional, planície do Pantanal e Planalto Uruguai Sul Rio Grandense. E depois nós tivemos o Jurandir Ross, que é o mais moderno, né, o mais recente. É um geógrafo que fez o seu mapa, né, de relevo brasileiro geral, com dados detalhados de geologia, relevo, clima, hidrografia, tipos de solo, cobertura vegetal. Isso tudo foi obtido, esses dados todos foram obtidos por técnicas modernas de cartografia. E ele é o primeiro que vai falar sobre as depressões, né? Então, as classificações vão ser planaltos irregulares, como nós vimos, acima de 300 metros, não mais de 100 metros, como falava o Absaber e o Arnoldo, Haroldo, e predomina a erosão, como a gente já falou no início da nossa aula. As depressões vão ser mais ou menos planas, de 100 a 500 metros, e suave inclinação pela erosão, vão ser próximas, né, aos planaltos. E as planícies vão ser planas, com acúmulos de sedimentos e até 100 metros. Aqui nós temos todas as relevos brasileiros, né? Em laranja nós temos as depressões, que são a novidade do Jurandir. Em roxo nós vamos ter os planaltos e em verde nós temos as planícies. Então, lembram dos tipos de planície e dos tipos de planalto? Aqui nós temos os tipos de planalto: cristalinos, sedimentares e basálticos. O Jurandir, ele classificou esses planaltos nesses tipos. Então, nós temos aqui alguns planaltos, por exemplo, esse 7, vocês conseguem enxergar o 7? Ele é um exemplo de planalto cristalino. Mas o 3, por exemplo, é um planalto sedimentar, certo? E nesse planalto sedimentar nós vamos ter planaltos basálticos, né? Que é a região da Terra Roxa. Esse 2 também, se eu não me engano, é sedimentar também. Então, nós vamos ter os cristalinos, geralmente aqui no leste do Brasil, né? Nas regiões das Minas Gerais. E também teremos os basálticos e sedimentares. Sobre os tipos de planície, vocês lembram quais são? Costeiras, continentais, fluviais e lacustres. Nós vamos ter também no Brasil. Nós temos as planícies litorâneas aqui, como a 28. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas o meu mouse está apontando aqui para 28. Litorânea. Temos também lacustre, aqui, por exemplo, a 26 fica próximo aos lagos do Pantanal e a 27 fica na região da Lagoa dos Patos e da Lagoa Mirim, no Rio Grande do Sul. E temos os fluviais, né, que são os próximos aos rios. No Brasil, nós não vamos ter. Aqui o 24 também é fluvial, é na região do Araguaia. No Brasil, nós não temos planícies continentais, né? Então, os planaltos, nós vamos ter os planaltos da Amazônia Oriental, da Chapada do Parnaíba, da Bacia do Paraná, da Chapada dos Perecis, do Rio Grande do Sul, Norte Amazônicos, Atlântico Leste-Sudeste, Goiás, Minas, Alto Paraguai, Borborema. Eu não vamos precisar decorar todos, né? Porque, como a gente pode ver aqui, os planaltos, planícies e depressões do Brasil são 28 diferentes, então não temos que decorar isso, com certeza. Mas só para vocês terem uma ideia, certo? Nós temos essas depressões no Brasil,
da Amazônia Ocidental, da Norte Amazônica, Sul Amazônica, do Araguaia, Cuiabana, São Francisco e do Paraná. E as planícies, nós temos as planícies do Rio Amazonas e Rio Araguaia, que são as fluviais, a do Pantanal Mato Grossense e Lagoa dos Patos, que são as lacustres, e dos tabuleiros litorâneos, que são as litorâneas, né? Agora nós vamos falar dos solos, já falamos sobre o relevo, vamos falar dos solos. A pedologia é a ciência que estuda os solos. Então, nós vamos ter uma definição de solo de acordo com essa ciência, que é a camada superficial da crosta terrestre que resulta da decomposição de rochas do subsolo e contém substâncias orgânicas derivadas da decomposição de vegetais e animais. É basicamente a camada superficial da crosta que sofreu erosão e formação da terra, né, moldes, né, pela água, pela temperatura, e também nós vamos ter matéria orgânica. A pedogênese é a gênese dos solos, ou seja, a origem do solo, a formação deles. Para que aconteça uma pedogênese, nós vamos precisar de uma rocha matriz, que é a rocha mãe, a rocha original, compacta, em decomposição, água e matéria orgânica. Aqui vamos ver o perfil dos solos. Com o perfil dos solos a gente consegue entender a pedogênese. Nós temos que quanto mais superficial, maior a atuação da pedogênese e mais inferior nós tivemos uma menor atuação, né, dos meios exógenos que vão formar o solo e também de matéria orgânica que influencia bastante. Nós vamos ter os horizontes principais que são O, A, B, C e R e o E que é um horizonte extra, assim, um horizonte que pode estar presente, mas pode ser que não seja cobrado de vocês. O horizonte O é o superficial, ele é composto por humus, ou seja, matéria orgânica, muita matéria orgânica, de cor muito escura e muito rica em nutrientes. O solo está mais superficial, mais importante para a agricultura, né? Juntamente com o horizonte A, que é a mistura de humus e minerais. Então, o A e o O vão ser muito usados na agricultura, vocês conseguem ver nesse esquema que eu coloquei aí do lado direito. O A e o O são os mais superficiais. O A, às vezes, pode ser muito grande e ter uma pequena divisão, que vai ser o horizonte E, que vai ser a mesma coisa do A, só que com mais mineral e pouca argila. Então, vai ter menos humus e mais matéria mineral. Esses são os mais superficiais. Nós também vamos ter o horizonte B, que vai ter pouca matéria orgânica e geralmente vai ser de cor vermelha ou amarela. Vocês têm alguma ideia de por que esse horizonte geralmente ocorre a cor vermelha? Alguém? Algum chute? É o mesmo motivo do nosso sangue. Tem uma presença importante de ferro, muito ferro no horizonte B. Por isso acontece a cor vermelha. E amarela também, dependendo dos nutrientes que nós vamos ter aí. No horizonte C, nós vamos ter zero matéria orgânica, praticamente. Então, vai ser apenas a rocha matriz erodida. Desculpa. Vai ser apenas a rocha matriz erodida, então vai ter quase nenhuma matéria orgânica, na verdade. Apenas vários pedaços de rocha que foi fruto da erosão. E nós temos o horizonte R, que é a rocha matriz, que vai ser a rocha consolidada, né? A rocha original, a rocha mãe que vai originar tudo. Sobre a classificação dos solos, conforme a origem dele. Então, sobre essa origem que a gente viu, né? A pedogênese, que vai formar os horizontes, nós vamos ter os eluviais ou zonais, que vão ser formados principalmente por fator climático, como o clima, né, e a umidade. Eles são solos geralmente maduros, ou seja, eles possuem os horizontes A, B e C, aqui nós podemos ver, ou seja, eles possuem todos os horizontes, né, porque a rocha matriz
essencial para todos os solos, todo solo tem a rocha matriz, e o horizonte O também temos em todos, que é a camada mais superficial com a matéria orgânica daquela região. Então, se nós temos um horizonte A, B e C, nós dizemos que é um solo bem evoluído. Exemplos de solos eluviais e zonais são latossolo, podzol, brunisen, desértico e tundra. Latossolo nós vamos ver um pouco mais para frente. Vai ser um solo muito poroso. Também temos o podzol, brunisen, desértico e tundra. Vocês não vão precisar saber especificamente, porque no Enem vai cobrar mais os solos que estão presentes no Brasil e no máximo os mais férteis do mundo, mas nenhum desses é o mais fértil, né? Nós temos também os azonais, que são constituídos de sedimentos de outros locais. Eles não são muito desenvolvidos, ou seja, eles não têm o B, eles têm o C e passam direto para o A, porque eles são jovens, não houve tempo ainda de se formar a camada B. Exemplos deles são litossolo, regossolo, solo aluvial e cambissolo. Nós vamos ver também os mais importantes, como o litossolo e o aluvial mais para frente. E nós temos também o intrazonal, que vão sofrer ação de um agente local. Por exemplo, o hidromórfico, quando sofre ação da água, salino e alomórfico. Alomórfico e salino são sinônimos, né? Muito sal e grumossolo também. Os principais solos férteis do Brasil e do mundo, nós vamos ver aqui, e o tipo deles também. Do mundo, nós vamos ter o Chernozem, que ele é orgânico, ele é o mais fértil de todo mundo. Ele está presente em estepes e pradarias da Europa, Estados Unidos, Canadá e Argentina. Na Europa, principalmente na Ucrânia, tá? Não sei se pode ser importante, mas provavelmente não. Só uma curiosidade para vocês. Na Ucrânia, nas pradarias centro-europeias, nas pradarias e pampas do centro dos Estados Unidos e Canadá e também nos pampas argentinos. Também vamos ter outro muito fértil também, é o Loess. Ele é azonal. Ele acontece, ou seja, nós vemos aqui, azonal, sedimento de outros locais, não é desenvolvido. Ele é azonal por causa que ele é a sedimentação de solos sedimentação de parte de solo pela origem eólica, ou seja, o vento vai trazer esses sedimentos de outros lugares e vai ser composto principalmente por argila e calcário. Está presente na Europa e na China. Já no Brasil, nós não temos solos extremamente férteis. Nós temos solos médios, solos ok para a plantação, que podem ser corrigidos, que podem ser muito bons de acordo com as técnicas que você for usar, certo? Então, os solos mais férteis do Brasil vão ser o solo de Massapê, vai ser zonal, composto por gneiss e calcário, que vai estar principalmente no litoral nordestino. A terra roxa, que vai estar, quem já falou também, entre São Paulo e Paraná, formada pela decomposição basáltica que é material magmático, também é zonal. Que nós podemos ver no passado, zonal são os fatores influenciados pelo clima. Eu não estou conseguindo passar de novo, toda hora acontece isso. Mas está acabando. Eu vou ter que fechar e voltar. Só para perder tempo, né? Só porque nossa aula está acabando. Finalmente. Os principais solos do Brasil. Nós vamos ter os latossolos, que, se vocês lembram, são solos ozonais. Eles são profundos, porosos, bem drenados, permeáveis e de fácil manejo. Uma consequência direta dessa porosidade, dessa permeabilidade desses solos é a baixa fertilidade. Por quê? A água da chuva,
como é muito poroso, muito permeável, a água da chuva vai chegar e vai lavar esse solo, vai levar todos os nutrientes importantes. E esse solo vai ficar com uma fertilidade muito baixa. Mas ele pode ser corrigido com fertilizante e o ponto positivo dele é que ele é de fácil manejo, então você consegue muito facilmente mexer nele e corrigir. Então, isso acontece no Brasil inteiro, tá? Não só o latossolo, mas os tipos de solo do Brasil não são muito difíceis de lidar, porque eles não são tão férteis assim, mas eles podem ser corrigidos facilmente. São situados em relevos suaves. No Brasil, encontrados em partes baixas, partes de depressão e planície do Cerrado e da Amazônia. Nós também vamos ter no Brasil os argissolos, são solos minerais com horizonte A e B muito bem definidos. Esses solos são pouco permeáveis. O A e o B você consegue ver claramente, se você cortar assim o solo, você consegue ver claramente onde é A e onde é B. Porque o A é bem argiloso. E tem muita diversidade de fertilidade, porque como esse solo é pouco poroso, vai ter muita concentração em um lugar de minerais, em outro não. Eles não vão conseguir se misturar tão bem como os latossolos, que são porosos. O ar, né, a movimentação dos poros vai conseguir fazer com que seja distribuído esses minerais, mas os argissolos isso não vai acontecer. Então, vão ter alguns lugares com muitos minerais, outros lugares não tão férteis assim. E o principal problema desses solos vai ser a erosão. Vão ser muito suscetíveis à erosão. E vai ser presentes em regiões de encostas e é muito comum no cerrado. Encostas de planaltos, tá? Próximos às serras, vão ser depositados sedimentos nesses lugares que vão formar solos argissolos. Também vamos ter os cambissolos, que são solos pouco desenvolvidos, rasos, jovens, cheios de cascalho e de baixa permeabilidade, que ocorrem alto risco de erosão e são facilmente formam sulcos. Sulcos são aquelas rachaduras, sabe? Facilmente acontecem rachaduras e elas esses cambissolos ocupam mais ou menos 10% do cerrado. Dizem que no cerrado tem uma variedade de solo muito grande, né? Os litossolos são rasos, duros e ricos em minerais, devido ao baixo temperismo químico. Todas essas três características que eu falei ocorrem justamente por causa do baixo temperismo químico. Rasos, duros e ricos em minerais. Rasos, o temperismo químico não vai, porque não tem o temperismo químico, não tem temperismo químico, ou tem muito pouco no litossolo. Então, a água não vai conseguir adentrar e não vai aprofundar esse solo, não vai deixar ele mais poroso, ele vai ser duro e não vai lavar esses minerais. Então, ele vai ser rico em minerais. Presente no sertão, tanto no Nordeste quanto no Norte de Minas Gerais. E, por isso, ele pode ser, sim, plantado nele, podemos plantar nele, mas nós vamos ter que fazer um tratamento, né, de água, irrigação moderna, porque são áreas muito secas. Certo? Então, a principal dificuldade seria essa. E os vertissolos, que vai ser, o principal exemplo deles é o massapê, que tem na zona da Mata Nordestina, como nós já falamos anteriormente, o massapê é um solo muito fértil no Brasil, que é material mineral com cerca de 30% de argila. Ele é ideal para a plantação de cana-de-açúcar. Eu não falei, mas o solo de terra roxa, ele é ideal para a plantação de café. E é isso, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham um bom resto de semana, uma boa noite. Descansem, né? Para continuar seus estudos. O Enem está chegando. Essa foi a nossa aula de hoje. Nós vamos ter mais algumas. Sejam preparados para o simulado. Uma dica para o simulado. Eu ainda não sei quando vai ser, mas planejem-se, conversem com a sua família e falem assim: olha, eu vou fazer um simulado, então vou ficar trancado no meu quarto, ou sei lá onde vocês estudam, se é na sala, na cozinha, eu vou ficar trancado aqui por 5 horas. Eu vou ficar aqui o tempo todo, de 1 até às 7, fazendo simulado. Espero que, por favor, não me interrompam, porque simulem, finjam que vocês estão no Enem. Porque assim vocês vão conseguir controlar o tempo. E uma coisa principal do Enem é a resistência e o tempo. Muita gente sabe a matéria e se dá mal no Enem por causa da administração de tempo e da resistência, né? E muitos
Acontece o contrário, que nem estudaram tanto assim, mas porque conseguem fazer bem, pulam as mais difíceis, que dão pouco ponto, e vão nas mais fáceis, que dão muito ponto. Consegue administrar bem, consegue fazer uma média muito boa. Então, tentem simular, é uma dica que eu estou dando para vocês, tentem simular isso, fica longe do celular, marca o tempo, como se fosse no Enem mesmo, e tentem fazer tudo no tempo certo para vocês poderem ver o que está faltando, se vocês precisam acelerar, se vocês precisam treinar a leitura, porque os textos são muito longos, se vocês precisam de alguma técnica diferente. Então, tentem simular como se fosse o dia do Enem. Conversem com as pessoas ao seu redor para não ser interrompido, marca no relógio. Então, boa noite de novo. Vou parar a gravação aqui. Provavelmente amanhã a nossa aula já vai estar postada no YouTube. Vou mandar também exercícios referentes à nossa matéria de hoje para vocês no grupo. E os slides eu mando para vocês também daqui a pouco, certo? Só meu computador está muito bugado aqui, a tela eu não Muito estou obrigada. conseguindo Boa enxergar. noite, viu? De nada. A aula Obrigado estava a muito vocês pela presença.